Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Em relação às nomeações para o segundo escalão do MEC, chama a atenção a predominância de indicações alinhadas às pautas defendidas por fundações empresariais que não mantêm quaisquer elos com os movimentos sociais que deram sustentação à eleição do atual governo, mas que têm orientado decisivamente a política ministerial. Neste sentido, lamentamos o fato de vários nomes do mais alto gabarito e de diferentes regiões e setores da educação que estiveram à frente da construção do Plano Nacional de Educação e da resistência contra o desmonte da educação pública brasileira nos últimos 6 anos não estarem integrados à equipe de trabalho. Este é um trecho de nota pública assinada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, sobre nomeações para o segundo escalão do Ministério da Educação. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje, o primeiro deste ano de 2023, portanto, para você que está nos ouvindo, feliz ano novo, nós vamos repercutir a composição do Ministério da Educação, a indicação do ministro e da equipe que ele montou. E nesta quinta-feira, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, publicou uma nota em que expressa a insatisfação da entidade com a condução da pasta. Por concordar com o conteúdo da nota, ela servirá de base para os comentários que faremos aqui. Este programa será diferente dos mais recentes aí que você ouviu. Nesse programa nós vamos fazer mais análise, na verdade vou analisar mais algumas questões e assim a gente poder estabelecer esse espaço como espaço de reflexão das decisões do novo Ministério da Educação, do Ministério da Educação, sobre essa gestão do presidente Lula. Então é isso, fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. No último dia 6, portanto, na sexta-feira da semana passada, o ministro da Educação, Camilo Santana, que como você a essa altura do campeonato já deve saber bem de quem se trata, Camilo Santana é ex-governador do estado do Ceará, onde foi governador por 2 mandatos e que deixou o mandato para ser candidato ao Senado e que foi eleito agora em outubro último com quase 70% dos votos válidos lá no estado. Esse é o novo ministro da Educação do Brasil. Pois é, no último dia 6, na sexta-feira, o Camilo apresentou aí a sua equipe no Ministério, as diferentes secretarias, como é que ele fez a composição. E aí a gente vai fazer uma leitura aqui para você, de acordo com o que foi publicado pelo próprio site do Ministério, apresentando ali o perfil de cada um e de cada uma dos seus indicados. É bom lembrar que na composição aqui da equipe, o ministro Camilo Santana acabou optando por ter um número grande de mulheres e agora você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre cada uma e cada um desses indicados do ministro Camilo Santana. Para começar, ele colocou ali no número 2 do MEC, portanto, imediatamente abaixo dele, do Camilo, está Isolda Sela. Isolda Sela, na verdade, ela foi vice-governadora do Camilo no período em que ele foi governador do Ceará e também ela acumulava ali a Secretaria de Educação. Ela era secretária de Educação do estado do Ceará enquanto Camilo era governador. Quando ele se afastou para assumir a candidatura ao Senado, a Isolda Sela assumiu então o governo do estado, onde ficou agora até no dia 31 de dezembro. Ela não foi candidata à reeleição, então ela ficou até o dia 31 de dezembro e passou então
a ser cotada durante um início ali do período de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, portanto, imediatamente após a eleição do presidente Lula, a Isolda Sela, então governadora do Ceará, era um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Educação. Acontece que a Isolda não tem filiação partidária nesse momento, ela foi durante muito tempo filiada ao PDT, pediu desfiliação já no segundo semestre do ano passado, não se filiou a outro partido e o PT reivindicava, aqueles grupos que discutem a educação no interior do partido, reivindicavam a indicação de um petista para essa pasta. É válido lembrar que nos governos Lula e Dilma, quase sempre, à exceção ali do período em que o professor Renato Jeanine Ribeiro foi o ministro da Educação, todos os outros ministros, também à exceção de Cid Gomes, ali no início do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, todos os ministros foram indicados pelo Partido dos Trabalhadores, que é um partido que acumula bastante com relação a essa área, né, que é a educação. Bom, houve uma resistência, portanto, dos petistas à indicação da Isolda Sela para o ministério, e aí a solução acabou sendo a indicação de Camilo Santana para a titularidade ali do Ministério da Educação. Portanto, Camilo Santana foi indicado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Educação. Mas ele chamou Isolda Sela para sua secretária executiva, que é o cargo imediatamente abaixo ali do ministro. E quem é a Isolda Sela, então? A Isolda Sela é mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela tem especialização em Gestão Pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. É graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará e já atuou como governadora, como eu estava falando, e vice-governadora do estado do Ceará. Foi secretária de Educação do Estado, secretária de Educação do município de Sobral, também lá no Ceará, secretária adjunta de Educação, diretora e psicóloga do Centro de Educação Básica Escola Arco-Íris e é professora da Universidade Regional do Cariri, no Ceará. Então, essa é Isolda Sela, secretária executiva do Ministério da Educação. E aí, para a Secretaria de Educação Básica, que é uma secretaria muito importante, porque o presidente Lula, quando candidato, já manifestava que nesse mandato ele quer priorizar o atendimento à educação básica, fazer com que o Brasil dê avance, aí, dê um salto na questão da educação básica. E então o Camilo Santana chamou para essa secretaria e nomeou a professora Kátia Svajkaard, eu imagino que seja essa a pronúncia, então para a Secretaria de Educação Básica. E quem é essa pessoa, não é? Ela é doutora em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, graduada em Economia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas. É servidora do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e já atuou como coordenadora geral do Centro Estadual de Unidade de Conservação do Estado do Amazonas, secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus e secretária municipal de Educação de Manaus. É professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas e foi agraciada com o Prêmio Espírito Público 2020, destaque na categoria Educação pela sua trajetória na área de educação de Manaus. Pois muito bem, então aqui a gente já tem um problema, porque essa indicação, essa nomeação, ela pareceu muito estranha para quem no interior do campo mais progressista que faz a discussão na educação, ninguém se sentiu representado pela indicação da Kátia. Depois, mais à frente, vou falar um pouco, inclusive, das observações que dirigentes do Sindicato dos Professores de Manaus, da visão que eles têm em relação à professora Kátia, ou melhor, essa gestora, que está agora na Secretaria de Educação Básica do MEC, para que a gente entenda como que está, nesse momento,
a resistência ao nome dela. Bom, temos na Secretaria de Educação Superior, que é outra secretaria muito importante, que lida sobretudo aí com a questão do ensino superior, no que diz respeito às universidades, institutos federais, enfim, é a Denise Carvalho, que é ex-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Ciência e da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, vice-presidente regional da Organização Interamericana para a Educação Superior, vice-presidente da Confederação Regional da Conferência Regional de Reitores das Universidades Latino-Americanas, professora titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, livre docente de Fisiologia e Biofísica pela Universidade de São Paulo, pesquisadora primeiro ali do CNPq, médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui mestrado em Ciências Biológicas e Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, como nós sabemos, é a universidade mais, digamos assim, importante do Brasil pelo seu tamanho. É a maior universidade brasileira e Universidade Federal Brasileira. E, portanto, a professora Denise, ex-reitora, é agora secretária de Educação Superior, aí indicada pelo ministro Camilo Santana. Temos também a Helena Sampaio como secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Ela é professora livre-docente da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, tem estágio de pós-doutorado na França, mestre em Antropologia Social, pesquisadora da produtividade do CNPq desde 2015, membro fundadora do Laboratório de Estudos de Educação Superior da Universidade Estadual de Campinas, editora-chefe da revista Proposições, membro do Conselho Editorial da editora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, e aqui estou falando sempre da Unicamp, e membro do Conselho da Hate University da Folha. Então, essa é Helena Sampaio, que é a secretária de Relação e Supervisão da Educação Superior. Para a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, o Camilo Santana nomeou Getúlio Marques. E quem é o Getúlio? Getúlio é professor, engenheiro, especialista em engenharia de sistemas e mestre em engenharia da produção, diretor de ensino e diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, atual Instituto Federal do Rio Grande do Norte, diretor do Núcleo de Processamento de Dados da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já trabalhou no Ministério da Educação e foi coordenador do Planejamento, Orçamento e Gestão, também já foi diretor da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e secretário adjunto da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Coordenou o processo de concepção, criação e expansão dos institutos federais e já atuou como secretário de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte nos últimos 4 anos, ali em que o governo é comandado pela professora Fátima Bezerra. Para a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, a SECADI, foi convidada e nomeada Zara Figueiredo, que é tem doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, com bolsa de estágio de doutoramento da Inglaterra, na Escola de Educação da Universidade de Bristol, tem pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole do Departamento de Ciências Políticas da Universidade de São Paulo, é mestre em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, tem graduação em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a gloriosa PUC de Minas Gerais, docente da Educação Básica Pública por 21 anos, atuando no Vale do Jequitinhonha, na Rede Estadual de Minas Gerais, e é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. Portanto, essa é a Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos e Diversidade e Inclusão, a SECADI. Para a Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino, indicado é Maurício Holanda, que é doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, foi professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, é especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento,
foi secretário municipal de educação de Sobral, também lá no Ceará, né? Atuou como secretário e secretário adjunto de educação do Ceará e é consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Bom, essas são as secretarias do MEC e esses são os nomes aí que foram indicados pelo Camilo Santana, novo ministro da Educação do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E para os órgãos mais importantes ali, como o FNDE, para CAPES, Fundação Joaquim Nabuco e o INEP, também no dia 6, o Camilo Santana já fez as indicações. Para o FNDE, ele indicou a Fernanda Pacobaíba, que é doutora em Direito Tributário pela Universidade Católica de São Paulo e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Ela é, portanto, a nova presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Para CAPES, a indicada foi Mercedes Bustamante. CAPES, né, como a gente sabe, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A professora Mercedes é professora titular da Universidade de Brasília, possui licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Agrárias pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em Geobotânica pela Universidade de Trier, na Alemanha, e foi coordenadora do programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade de Brasília, e isso é só um resuminho do currículo da professora Mercedes Bustamante. Para a Fundação Joaquim Nabuco, a convidada e nomeada é Márcia Ângela, diretora em Educação pela Universidade de São Paulo, professora titular do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, já foi professora de Educação Básica, também atuou como diretora de Planejamento da Secretaria de Educação de Pernambuco e diretora do Departamento de Educação da Universidade Católica de Pernambuco, a PUC Pernambuco. Então, essa é Márcia Ângela, da Fundação Joaquim Nabuco. E aqui é só um resuminho mesmo do currículo dessas pessoas, porque são currículos bem densos. Por fim, para o INEP, o nomeado é Manuel Palácios. Portanto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o famoso INEP, tem Manuel Palácios aí no seu comando agora. Ele foi professor e diretor da Faculdade de Educação e pró-reitor de Planejamento e Gestão da Universidade Federal de Juiz de Fora, pesquisador do Centro de Professor do Programa de Pós-Graduação Profissional em Gestão e Avaliação Educacional Pública da Universidade Federal de Juiz de Fora, é doutor em Ciências Sociais pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, graduado em Engenharia da Comunicação pelo Instituto Militar de Engenharia. Eu vou parar por aqui porque também tem um currículo longo. Então, esses são os integrantes da equipe apresentada pelo ministro Camilo Santana, novo ministro da Educação, ali no dia 6 de janeiro. Muito bem, então a gente vai comentar um pouquinho sobre essas indicações do ministro Camilo Santana já no próximo bloco. Bom, de todos os nomes, voltando agora para comentar aqui sobre essas indicações de Camilo Santana para a composição do MEC. Primeiro é bom deixar claro que pelas entrevistas que já apresentou desde que foi nomeado ministro, Camilo Santana vem deixando claro que a gente pode chegar à conclusão de que não se trata de um intelectual à frente do MEC. O que nós temos é um gestor com experiência em gestão pública por conta da sua passagem pelo governo do estado do Ceará, e que foi colocado como ministro até para resolver essa questão ali de ter um petista à frente da pasta, mas não dá para dizer que não é um intelectual à frente da educação. Camilo Santana é um engenheiro agrônomo que acabou entrando para a política, tem resultados muito favoráveis na política, é uma grande liderança política do estado do Ceará e agora está à frente do MEC. As suas nomeações para a composição do Ministério têm sido objeto de críticas. A CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a principal entidade que representa os docentes da educação básica do Brasil, de todo o Brasil, é certamente a maior confederação de servidores que a gente tem aqui no país, soltou uma nota no último dia 12,
quinta-feira, onde manifesta sua insatisfação com essa composição apresentada aí pelo ministro Camilo Santana. Eu vou ler um trechinho dessa nota para que a gente possa fazer um comentário aqui. A nota abre assim: ao tempo em que reiteramos o compromisso intransigente dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação básica pública do Brasil na defesa da democracia e contra a tentativa de golpe que depredou as sedes dos 3 poderes da República no último domingo, devendo todos os envolvidos, direta ou indiretamente, serem punidos sem anistia, a CNTE se volta à pauta educacional do país para manifestar profunda preocupação com a agenda instalada no Ministério da Educação, perpassando pela composição dos órgãos autárquicos, diretorias e secretarias ministeriais. Em relação às nomeações para o segundo escalão do MEC, chama a atenção a predominância de indicações alinhadas às pautas defendidas por fundações empresariais, que não mantêm quaisquer elos com os movimentos sociais que deram sustentação à eleição do atual governo, mas que têm orientado decisivamente a política ministerial. Nesse sentido, lamentamos o fato de vários nomes do mais alto gabarito e de diferentes regiões e setores da educação que estiveram à frente da construção do Plano Nacional de Educação e da resistência contra o desmonte da educação pública brasileira nos últimos 6 anos não estarem integrando a equipe de trabalho do MEC. Entre os problemas que envolvem as nomeações do MEC está a titular da Secretaria de Educação Básica. Só um parêntese aqui, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores, ela representa exatamente os professores, os trabalhadores da educação básica. Então, por isso esse corte aqui em relação à Secretaria de Educação Básica, fecha parênteses e continuando. Entre os problemas que envolvem as nomeações no MEC está a titular da Secretaria de Educação Básica, que até recentemente comandou a pasta educacional de Manaus, sob a gestão do prefeito Arthur Vigílio Neto, do PSDB. Lá, a gestão da então secretária foi marcada por agressões pessoais aos profissionais da educação manauara, chamando sua organização de criminosa, sem contar os indícios de irregularidades na gestão do Fundo da Educação Básica, o Fundeb, e as manobras para melhorar o ranqueamento do município no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, tendo promovido, segundo informações prestadas por profissionais da rede municipal, o fechamento de turmas noturnas dos anos finais do ensino fundamental que atendiam trabalhadores e trabalhadoras das periferias da cidade. E aí, a nota é longa, eu vou concluir aqui com o próximo parágrafo. É indispensável registrar que as condutas da secretária da SEB, Secretaria de Educação Básica do MEC, não são compatíveis com os propósitos de governos democráticos e populares que defendem a inclusão, o fim das desigualdades socioeducacionais e o respeito aos profissionais da educação, razão pela qual necessita ser revista com urgência. Fecha aspas, essa é uma parte da nota longa apresentada, então, publicada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, na última quinta-feira, dia 12 de janeiro. E, falando sobre a secretária da Educação Básica do MEC, tem uma matéria que veio a público, uma matéria do jornal A Crítica de Manaus, onde dirigente do Sindicato dos Professores criticam a indicação dessa professora, da professora Kátia Schweikart. Então, eu vou ler para vocês um trechinho da matéria para a gente comentando aqui. A ex-secretária municipal de Educação de Manaus, na gestão de Arthur Vigílio Neto, a indicação de Kátia Schweikart para a Secretaria Nacional de Educação Básica tem sido alvo de críticas por parte de professores que atuam na capital amazonense. Na sexta-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, apresentou os 8 nomes que irão ocupar o segundo escalão
da pasta, incluindo de Kátia. Abre aspas. A visão que temos dela é muito ruim, não só pelo trabalho que desenvolveu na CEMED e que para nós deixou muito a desejar. Por exemplo, nós sempre criticávamos os dados que ela divulgava, os números que dizia que tinha, sempre desconfiávamos que eram forjados, que não correspondiam com a realidade que vivíamos nas salas de aula. Fecha aspas. Afirmou, então, para o jornal A Crítica, o coordenador jurídico do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, ASPROM Sindical, o Lambert Melo. E aí ele segue com as críticas à gestão municipal da época. Abro aspas de novo aqui. Do ponto de vista do trabalho, consideramos que ela foi bastante medíocre, fecha aspas. Bom, para além da política educacional, Lambert chama atenção para as manifestações de professores em 2017, por mudanças na gestão do Fundeb. Na ocasião, os docentes realizaram marchas pelas ruas e pediram a exoneração da secretária. Vou abrir aspas de novo aqui para a fala do Lambert. Tem o agravante de como ela tratou os professores quando a questionamos sobre as verbas do Fundeb. A categoria saiu às ruas para reivindicar e dizer que o dinheiro não estava sendo bem gasto. E ela, tendo uma postura de alguém da direita ou extrema-direita, que criminaliza movimentos sociais, disse que o movimento dos professores era criminoso. Então, chamou os professores de criminosos, fecha aspas. Então, mais uma vez, lembrando que essa é uma fala do coordenador jurídico do Sindicato dos Professores, o Lambert Melo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma posição de um dirigente sindical de Manaus, onde a Kátia, secretária de Educação Básica do MEC, foi secretária de Educação, e a opinião, segundo o jornal A Crítica, a opinião desse dirigente do sindicato local, a ASPROM Sindical, é extremamente negativa à agora gestora ali na Secretaria de Educação Básica do MEC. Mas não é essa a única crítica que recai sobre essa composição apresentada pelo ministro Camilo Santana. Como a nota apresentada pela CNTE deixa bastante claro, o que se percebe é a influência de fundações muito mais ligadas à mercantilização da educação. O que se percebe é uma presença bastante forte dessas fundações na relação com os novos dirigentes ali do MEC, desses secretários. Ainda nessa semana que está terminando, o ministro da Educação publicou em suas redes sociais o encontro dele com representantes de uma fundação ligada ao Banco Itaú, tratando sobre, segundo o ministro, sobre educação profissional. Não consta até agora que o ministro tenha conversado com nenhum dirigente sindical, com nenhum sindicato, nenhuma federação, nenhuma confederação, independente do nível, se é educação básica ou se é educação superior. O fato é que ele já trouxe a público, já manifestou aí esse encontro com representantes dessas fundações que estão muito mais preocupadas, a gente sabe, em promover uma educação que dialogue com os interesses que elas representam do que com os interesses da sociedade, na medida em que existe um acúmulo de diferentes entidades, e está aí o Fórum Nacional Popular de Educação para mostrar o tamanho da rede que se tem de atores que discutem a educação no Brasil. Portanto, de parte do Ministério ainda não há nenhuma manifestação de interesse em dialogar com essas entidades todas, mas já há uma abertura para esses outros atores que pensam na educação muito mais como uma estratégia de negócios. Então, essa é uma crítica que já vem sendo colocada, a CNTE apresenta isso de forma pública e bastante forte nessa nota que eu li esse trecho aqui anteriormente para vocês, para que a gente saiba o ambiente em que nós estamos lidando atualmente
com a educação, quer dizer, mudou o governo, havia uma expectativa de que a gente teria um Ministério da Educação que na sua composição expressasse os anseios das entidades, enfim, dos movimentos que fazem o debate da educação pública no Brasil, mas isso não se manifestou de forma mais evidente na composição do Ministério. A gente tem aí 2 ou 3 nomes que têm um acúmulo junto a essas entidades, mas de modo geral, naquelas secretarias importantes, como é o caso da Secretaria de Educação Básica, a gente tem esse perfil bastante distante daquilo que seria o desejável. Então, o podcast Educação em Destaque, ele apoia essa crítica apresentada aqui de forma bastante honesta pela CNTE, porque a gente entende que esse é o momento para que se possa colocar essas divergências logo no início, deixar isso muito claro desde o início, para que a gente possa ir alterando a rota aí de tal modo que os interesses de quem defende educação pública, educação de qualidade, educação para todos e todas, né, educação como instrumento mesmo de promoção da cidadania, possa ter esse interesse contemplado. Então, é muito importante a gente fazer esse destaque aqui dessa nota da CNTE, trazer essa observação com relação ao perfil dessa secretária de Educação Básica do MEC, e é lógico que nós vamos continuar acompanhando e vamos trazer aqui a crítica quando tiver que ser feita, o elogio quando tiver que ser feito, quando for merecido, a gente vai trazer isso aqui para vocês. Tá certo? Então é isso, esse foi o nosso primeiro programa, voltando aí, retomando aqui os nossos programas nesse ano de 2023, que a gente espera que seja muito bom para você que está nos ouvindo, para todo mundo, para que a gente possa ter um ano de grandes realizações. Depois da festa que foi a posse do novo presidente, consequentemente do governo, aquela onda de alegria, de esperança e tudo que tomou conta, pelo menos da maioria do povo brasileiro. A gente teve uma semana depois, do dia 8 ali de janeiro, aquelas cenas lamentáveis, terríveis, jamais desejadas, também no país, e aqui em Brasília especificamente, com esse ataque bárbaro e, enfim, covarde, criminoso dos bolsonaristas, porque diferentes veículos vão dar diferentes nomes para as pessoas que fizeram aquilo lá. São chamados de terroristas, de criminosos, de vândalos, de vários nomes, enfim. Mas o que eles são mesmo é bolsonaristas. É isso que os identifica, é isso que os reúne, é isso que os agrega. Então, depois dessa cena lamentável aí, das cenas lamentáveis do último dia 8, a gente espera que a gente possa recuperar esse país nesse processo. Então, para isso, a gente precisa fazer o elogio que tem que ser feito no momento certo aos agentes do governo que vão conduzir as coisas da forma correta e fazer a crítica a quem tem que ser criticado. Então, nós vamos ter essa postura aqui com esse olhar voltado para a educação, que é o objeto da razão de ser, né, do nosso programa aqui do podcast Educação em Destaque. Então é isso, muito obrigado para você que ficou até aqui. Espero na próxima semana com um novo programa, e você aí já aproveita para compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, aí nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Telegram. Vai lá, curte o nosso conteúdo no Facebook, no Instagram. A gente está sempre publicando lá no perfil educacão.destaque, educação sem cedilha e sem tio. Vai lá, curte o nosso conteúdo. E também se inscreve no nosso canal no YouTube, porque assim você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, tá certo? E só lembrando que o podcast Educação em Destaque
a gente considera um veículo importante de comunicação nesse recorte da educação, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos patrocinadores, né? Sem o apoio dos nossos parceiros. Eu falo aqui do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. Falo da ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Falo ainda do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará. E da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. Então é isso aí. Fica com a gente, compartilhe o nosso conteúdo e a gente se encontra na próxima semana. Grande abraço, até lá, tudo de bom. Tchau, tchau.